marketing, gestão, processos bem alinhados e principalmente, olha só essa estrutura que a gente vai mostrar hoje. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos invadir uma clínica padrão 7 estrelas. Bem-vindos à Clínica Naê. E ó, é padrão 7 estrelas porque a gente inicia justamente com a experiência do cliente. Tem valet, mas vamos conhecer a clínica de perto. Tudo bem? E aí, meu amigo? Natália já tá por aí nos esperando? Olá! Olha só quem tá Seja aqui. bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem! Ó, eu já fiquei impressionado com estrutura externa. Imagina quando a gente entrar na clínica e tem um padrão 7 estrelas. Me fala só um pouquinho, Natália, como é que foi escolhido essa estrutura e principalmente esse ambiente? A gente tá no coração de Manaíra. Isso. Eu escolhi o bairro de Manaíra exatamente por ser muito central. Eu acho que a gente consegue estar no meio de todos os bairros, né? Não tem dificuldade nessa localização. E eu queria realmente, de propósito, uma clínica na esquina por conta da questão do estacionamento. Eu, como cliente, amo muito clínica que eu consigo só entrar, deixar o carro e já estacionar, do que ter que pegar elevador, do que ter que procurar vaga. Então, foi intencional isso. Foi intencional, né? E a gente principalmente consegue identificar aqui cores que fugiu totalmente do padrão, né? Quando a gente identifica o preto, foi intencional. Mas a gente vai conversar sobre isso lá dentro. Vamos conhecer a Naê? Vamos conhecer comigo. Obrigada, Heriberto. Eu já estou aqui fazendo o meu check-in. Exato. A ideia é essa. A gente pensou no preto, primeiro porque eu gosto muito. Então, eu acredito que tudo que a gente faz, a gente carregar um pouco da nossa intenção, do que a gente gosta. E também porque preto traz sofisticação e a gente não queria trazer e remeter a ideia de hospital, de clínica, que fosse um ambiente assim, a gente queria um ambiente em que você se sentisse confortável, que parecesse um lobby de um hotel, para que você realmente vivesse uma experiência diferenciada, né? Por isso ela estava fazendo o check-in dela. E conseguiram, né? Atingiram o objetivo muito bem. A gente tem um ambiente bastante espaçoso, que eu acho que é um diferencial que você buscou, mas ele não finaliza só com isso, não. Essa é a nossa primeira recepção, né? Então, quando o paciente chega, aqui que ele é acolhido inicialmente, a gente chama de check-in para ele dar a entrada, as meninas se cadastrarem, fazerem o primeiro atendimento e realmente fazerem um registro para iniciar a jornada, que a gente vai mostrar um pouquinho como vai ser. Como vocês vão ver, a clínica tem tons escuros, geralmente a gente falou que não é o comum. Quando eu pensei com minha arquiteta, que é a Valdete, que idealizou esse projeto comigo, a gente quis trazer sempre a questão da luz, da claridade, sem aquela sensação de que fosse um lugar em que ficasse cansativo. Acho que aquela ideia de shopping, que você entra e que você pode passar muito tempo que não tem essa questão. Então a gente tem essa questão das lonas tensionadas na recepção, no banheiro, na minha sala. Então vocês vão ver um pouco disso, e isso faz parte mesmo da estética. Nath, mas explica um pouco melhor, né? Nós falamos aqui que eu estava fazendo o meu check-in. Como é que ocorre isso? Assim que o paciente chega, é recepcionado pelas meninas, e aí? Então, quando chega um paciente aqui na clínica, o primeiro atendimento já começou quando ele mandou a mensagem pra gente no WhatsApp, que hoje é o principal veículo que o paciente fala com a gente ainda recebe ligações, mas acredito que o mais comum é chegar por mensagem. A gente tem uma plataforma no sistema de conversas, então o paciente ele escolhe qual a especialidade, que aqui na clínica a gente tem algumas. Então ele escolhe a especialidade, qual o médico que vai atender e a partir disso a gente já direciona para as meninas. Quem está aqui embaixo fica mais responsável por fazer esse check-in, por coordenar como que vai estar sendo feito toda a administração de que paciente vai para qual lugar, se está atrasado, se não está atrasado, se já está no horário, se saiu de uma sala, se vai para outra. E a gente tem muitos pacientes que vão para um atendimento e vão para outro, e fazem vários serviços no mesmo dia, então essa coordenação aqui precisa. E a gente tem um outro setor, que é um setor mais interno aqui da clínica, que não fica exposto, que é a pessoa que está respondendo essas mensagens. E aí sim o paciente chega, e quando ele chega, a gente já solicitou parte das informações para não ficar falando dos dados pessoais aqui na recepção, e em seguida ele é colocado já como espera, e toda a equipe, a gente tem uma comunicação interna, toda a equipe já sabe que aquele paciente chegou, para onde ele vai, que momento ele chegou, é registrado o horário, e aí sim a gente inicia a nossa jornada, né? E a gente fala para o paciente isso, vai começar a sua jornada. O primeiro atendimento então é por aqui, e em seguida o paciente é encaminhado para a nossa área do lounge, que é uma área que foi criada num
convívio para que ele se sentisse mais acolhido, né? Que tivesse aquele momento de preparar para a consulta. Antes de chegarmos nessa áreazinha maravilhosa, me conta quais são as especialidades. Você disse que aqui atendem diversas especialidades, né? Exato. De dermato, sou eu e mais 2 dermatologistas, doutora Ana Carolina e doutor Felipe. A gente tem a ginecologia numa proposta bem diferenciada também, uma ginecologia mais integrativa, voltada para a parte estética. Temos fisioterapia só de área corporal, fisioterapeuta facial, nossa equipe de lasers e também toda a parte de limpeza de pele, que é a nossa enfermeira e a equipe que faz parte de todo esse cuidado humanizado do paciente, né? Legal. Vamos conhecer o Laude agora? Vamos, mas antes eu queria destacar uma coisa. Você não sabe, Ai, meu Deus. mas eu fiz cliente oculto da clínica e ela estava falando sobre gestão, e principalmente das conversas, essas que são moldadas, trabalhadas, principalmente a jornada do paciente no digital. Sim. Porque ele começa por lá procurando vocês. Exato. Fui respondido rapidamente. Então, as meninas estão de parabéns, viu? Ó, Muitos. foi... Eu já olhei preocupada. Não, foi muito positivo. E aí, ó, é isso. Ela também, ela é médica, ela é gestora e ela cuida de cada passo a passo. Ó, nos mínimos detalhes a gente consegue identificar isso. Quando a gente olha para cá, elas estavam conversando e eu só prestando atenção. Aqui tem um totem de avaliação. O que é que esse totem faz? Ele justamente vai mover em algo que é muito positivo para a clínica de forma geral. Ela está trabalhando aqui de forma direta com avaliações do Google Meu Negócio. E muitos médicos eles não sabem, mas o Google Meu Negócio ele é grátis e ele pode lhe classificar muito bem lá. Então, se sua clínica não está com 5 estrelas aí no Google Meu Negócio, é porque está faltando justamente isso. E são estratégias que justamente os profissionais gestores eles utilizam para facilitar aí as avaliações e a qualificação das clínicas também. E o que é muito importante também, né, Nath, é que esses feedbacks, eles vão fazer vocês entenderem como está a percepção do paciente. Aquele feedback positivo do que está funcionando e aquele feedback do que vocês precisam ajustar, se tiver, né? Porque eu não sei se tem, não. Olha, sempre tem, né? Mas é uma coisa interessante que a Anderson falou. Hoje a gente vê uma mudança muito grande de público em João Pessoa. A gente tem muitas pessoas que vêm de outro estado, a população de João Pessoa mudou muito. E alguns pacientes que já vieram do Google pra gente são pacientes de outros países ou de outros estados que mudaram recentemente. Então aquela pessoa que não conhece a cidade, ela às vezes vai procurar ali. E a gente tem notado isso de maneira mais recente. Não era algo que a gente dava atenção, a gente às vezes fica bem focado ali no Instagram, no movimento mais interno da cidade, mas eu acho que é um ponto que é importante para ser explorado, né? E você falou uma coisa muito sensacional. Os médicos eles procuram a autoridade no Instagram, que é válido, é um canal realmente de evidência e autoridade, mas você percebe que ela consegue aí captar pacientes de outros países, outros estados, por outras plataformas também. Exato. Aí é onde vale a pena, justamente de forma estratégica, identificar de onde o seu paciente ele está vindo. Exato. Isso. Acho que a organização mostra isso, né? A gente tem um site muito bem elaborado, que mostra todos os procedimentos, que mostra tudo. Então, acho que para quem vem de fora, ver essa questão dessa organização traz uma certa credibilidade também, né? Então, você médico que pensa que é só estrutura, beleza, é muita gestão, né, Natália? É muita coisa. É muita coisa. Mas vamos conhecer? Vamos. É a minha área preferida da clínica. Olha o que já está aqui nos esperando, Anderson. Aqui é o nosso lounge. Então, quando eu pensei em idealizar a clínica, eu queria muito um espaço que fosse diferente, que o paciente pudesse viver essa experiência. Então, a gente fez um menu realmente diferenciado, que a gente pudesse pensar. A gente tem muitos pacientes que vêm de outras cidades, que às vezes não dá tempo de almoçar, que, né, a gente quis oferecer realmente algo que pudesse satisfazer o paciente naquele momento. E é engraçado que a gente vai conhecendo até os gostos dos pacientes, né, Marcinha? Tem paciente que já chega, Marcinha muito atenciosa, sempre lembra, olha, eu trouxe pra você aquilo que você sempre gosta, o paciente sempre se surpreende. E um ambiente aconchegante, com uma luz natural, um ambiente que transmite paz, a musiquinha, o cheiro, é aquela experiência, né? Que tem alguém que sabe muito bem de como é isso, né? A experiência é um dos pontos importantíssimos na clínica, né? É através de todos os sentidos que vocês fazem aqui. O aroma que tem, toda a identidade olfativa que tem aqui na NAE é diferenciado. O visual é diferenciado. Os sabores, né, Marcinha? Então, assim,
assim, eu me lembro que assim que a Naê foi inaugurada, as pessoas tinham o desejo de estar aqui, sentar ali e tirar uma foto com a árvore aparecendo. E isso, Nath, é incrível, eu considero, porque é justamente o que se deseja fazer, você criar um desejo no paciente, é o que as grandes marcas fazem, né? E você conseguiu isso mostrando a sua autoridade como médica. E o que mais você fez? Foi natural ou você pensou em cada detalhe para isso acontecer? É engraçado que as pessoas às vezes gostam de buscar muitas referências, né? Mas tem coisa que a gente vai sentindo e eu acho que o diferencial é a gente trazer a nossa personalidade. Eu quis criar tudo que tivesse a ver mesmo comigo. Claro que a pessoa vê uma referência aqui, uma referência ali, mas eu realmente, até nas escolhas, nas cores, nos sabores, eu quis realmente remeter a coisas que fossem mais exclusivas e que não fossem só copiadas para que o paciente sentisse que realmente tinha sido algo escolhido a dedo, né? E foi bem pensado, tá? Porque assim, a gente não encontra modelos de clínicas no mesmo padrão que você desenvolveu. Gente, venha ver isso aqui, vamos passear por essa experiência. As meninas lá do escritório, elas falam, gente, você já viu a árvore que tem lá dentro da... Aí eu fiz, não é possível ter uma árvore dentro do consultório. Como é que foi possível? A gente idealizou, né, essa claraboia para trazer essa sensação da luz, para transmitir essa sensação de natureza, mesmo num ambiente escuro, ele não se torna um ambiente fechado, pelo contrário, né, se torna mais aconchegante, mais intimista. Eu acho que esse é o ponto-chave, tanto de dia com luz, como no finalzinho da tarde, que fica a iluminação, essa região, essa área, é uma área bem gostosa, é a minha área preferida, eu não consigo ter muito tempo para ficar aqui, mas é a área que eu mais gosto, que os pacientes mais gostam. Eu estava contando, né, que a gente tem pacientes que chegam mais cedo do horário do atendimento e dizem, não, eu cheguei mais cedo porque eu gosto de sentar aqui. Tem gente que traz livro ou traz alguma coisa, já teve paciente que ficou estudando porque tem uma prova, porque sente esse ambiente de paz, de acolhimento, se sente pertencente, né? E uma coisa que eu quis quando eu mudei, meu consultório antes era menor e quando eu mudei pra cá eu disse, meu maior medo é o paciente sentir que tá num lugar muito grande e que ele não sente mais esse acolhimento. Eu acho que graças a Deus isso não aconteceu. Todo mundo que vem se sente bastante acolhido. Agora vejam se isso não é a verdadeira experiência do paciente. Todo mundo é paciente aqui. E o que é que você deseja quando você chega numa clínica, Anderson? É chegar e ser atendido. Diga se não é. Aí o paciente, gente, chega antes do horário da consulta para ficar aproveitando tudo isso aqui. É isso que eu chamo de experiência do paciente. Às vezes eu tô lá no meu sistema, eu vejo que o paciente fez o check-in e trouxe, meu Deus, chegou 1h30 mais cedo, socorro! Aí eu mando, por que fulaninha chegou? Disse que veio viver a experiência. Mas aí fico feliz que a gente realmente conseguiu criar isso, né? Isso é fantástico, porque quando a gente identifica, Natália, ela é empreendedora, mas ela também é médica. Então, quando tem essa junção, olha o diferencial que a gente tem. A construção, realmente, de um projeto absurdo. E a gente já tem uma outra área de experiência aqui atrás. Vamos lá? Vamos. Se tem uma coisa que todo mundo ama e que gosta, são dos produtos. Na minha parte, na dermatologia, eu acho que a penteadeira, ela representa tudo isso. E eu quis trazer, de fato, um ambiente que tivesse essa penteadeira. A gente tem muitos produtos, a gente tem muitos laboratórios parceiros. Então, a gente criou esse cenário todo, com toda a identidade visual. Experimente, sinta, descubra, venha, teste. A gente tem alguns protetores, alguns produtos, alguns lançamentos. E toda semana a gente coloca um produto em evidência. O paciente tem acesso, a gente divulga isso nas nossas redes de que esse é o produto em evidência, às vezes é um lançamento, é algo novo. A gente tem a possibilidade do paciente levar para casa e isso é mais uma oportunidade dos pacientes poderem sentir cosmética, testar, sair do procedimento, às vezes vai voltar ao trabalho, vai ter alguma atividade, poder realmente, né, dar aquela retocada. Vários dos produtos já funcionam até como maquiagem. Então esse é um lugarzinho assim muito especial e eu quis que fosse nesse ambiente que integrasse toda essa área para que realmente o paciente tivesse essa sensação de que não fosse algo proibido que ele não pode tocar, mas sim que fosse integrativo e que ele fizesse parte da experiência também. Uma das coisas que a gente estava conversando foi que você tinha esse desejo, você tinha um espaço menor, Sim. Partiu daí, mas tinha um desejo de criar esse ambiente
onde os próprios ambientes pudessem se comunicar, mas que o paciente pudesse ter várias experiências. Sim. Como é que isso foi pensado? Então, primeiro é o meu consultório menor e eu acho que é importante ter um primeiro contato. Eu vi a necessidade de tudo que eu queria. Então, eu fui crescendo, eu tinha uma sala comercial, aí eu peguei a sala da frente, eu peguei outra sala, então foi aquele arrumadinho. E eu via, meu Deus, eu queria tanto um espaço para ele poder ter a experiência de servir o cafezinho. Minha antiga clínica, a parte de receber o paciente, ela era comunitária com outros atendimentos. Quando surgiu uma sala na frente, eu disse, eu vou pegar essa sala só para os pacientes esperarem. Então, eu já tinha esse desejo de criar um ambiente diferenciado, para eu servir algo diferenciado para aqueles pacientes. Então, aí já vi, então vai ter um paciente que vai passar um dia, vai vir do interior. Então, às vezes, na minha outra clínica, a gente já sabia que o paciente vinha, a gente preparava um lanche diferenciado para esse paciente, para ele poder realmente ali sair alimentado, não estar com fome, não ficar preocupado com o horário. E eu disse, não, então quem chegar vai ter essa experiência de viver tudo o que ele precisa para que realmente não seja desconfortável ele sair daquela rotina dele, né? Acaba se tornando a segunda casa, né, para o paciente. Isso é fantástico. Quando você consegue unir todos esses atributos, você se transforma numa marca realmente de sucesso, né? Nath, nós estávamos falando da experiência do paciente, mas tem um outro ponto que é extremamente importante, que é a parte de gestão. E eu tô vendo aqui que você tem o lugarzinho do relacionamento com o paciente, um lugarzinho separado. Você sentiu também essa necessidade que antes não tinha? Como foi? Antes, essa outra recepção que eu tinha era pequenininha, então eu já conseguia atender o paciente ali para ter essa experiência de um cafezinho, mas toda a parte de pagamento, de receber os novos pacientes, era tudo ali na recepção. Então, às vezes ficava chata uma negociação diferente, um valor mais alto, um paciente que queria entregar um pagamento de uma maneira diferente. Então, quando eu idealizei, eu disse, eu preciso ter uma sala reservada só para isso. E a gente realmente chamou de relacionamento. E é uma área em que assim que o paciente termina o atendimento, ele vem direto para cá. Como o nosso sistema já é todo integrado, Luana é a nossa responsável. E aí o paciente consegue ter um ambiente de porta fechada, em que vai ser realmente explicado tudo o que ele fez, quais são as formas de pagamento. Aqui ele já sai agendado os seus próximos pagamentos, faz um plano de tratamento. E como é um ambiente diferenciado, realmente é um ambiente que o paciente não se sente constrangido, às vezes quer passar um cartão, uma coisa não funciona, quer trocar por outra. Então aqui ele se sente mais acolhido e eu acho que isso faz muita diferença na experiência do paciente. Bem, a gente conheceu esse espaço aqui e tem um corredor lindo aqui. O que é que tem mais pra cá? Então depois que o paciente fez o check-in, passou pelo primeiro acolhimento, a gente segue nesse corredor e o paciente vai para a questão das fotos. Eu acho que documentar toda a vinda do paciente para que a gente tenha como mostrar para ele um antes e depois e ver as fotos é muito importante. Então vem nesse corredor. Então a gente vai para a sala de fotografia, que também foi uma necessidade. Eu tinha dentro da minha sala um rolinho preto que eu mesma baixava e eu mesma tirava foto, mas como aqui a gente tem mais espaço, a gente criou esse ambiente. E aqui o paciente vem, a gente criou essa sala toda já pintada, com fundinho. A gente tem também tudo para remover maquiagem, então o paciente vem, se posiciona, tira as fotos de antes e depois. E tem um equipamento que a gente faz, que todo paciente quando vem, a gente consegue analisar todas as características da pele. Então aqui, quando o paciente tira a foto, a gente tem uma riqueza de detalhes. Eu brinco dizendo que são muitos megapixels, todas as características da face. A gente tem filtros para ver a quantidade de poros, para ver a quantidade de manchas, para ver a quantidade de vasos, se ele tem alguma necessidade de limpeza de pele, cravos, lesões de peles, manchas, lesões suspeitas, se tem alguma outra doença. Então a gente consegue verificar tudo isso, a gente consegue fazer todas as medidas da face em ângulos, consegue analisar proporções, então isso nos auxilia muito, tanto para mostrar resultado, como também para dar diagnóstico inicialmente do paciente. Então essa é a primeira etapa. Depois que o paciente veio e ele já está programado para algum procedimento, caso seja necessário o uso da pomada anestésica, a gente vem para outra área que é disputada nessa clínica, que é a nossa sala de bem-estar. Então aqui é um ambiente também que eu quis muito que tivesse aqui na clínica. A gente tem cadeiras de massagem bem confortáveis, um ambiente mais aconchegante, e o paciente consegue também, se ele quiser assistir alguma coisa diferente ou se ele só quiser relaxar com a musiquinha, aproveitar este momento. Gente, eu vou fazer o teste, tá?
contar mais que aprovada antes de fazer o teste. Então vai. Mas aí primeiro a gente tem todo um cuidado. Quando Tá. você senta, a gente pede pra você tirar o seu sapato Tá bem. e colocar uns propéis. Obrigado, Natália. Ele está vivendo a experiência. Tô vivendo a experiência, só que tenho que agendar, né? Pois é. E aí você liga, pode apertar aqui. E também, caso você queira alguma coisa, esse é o nosso botão de ação. Então, quando você quer ainda alguma coisa das meninas da Copa, se apertar, as meninas vêm e trazem mais alguma coisa do nosso menu. Sensacional. E também, neste momento, aqui na clínica, a gente faz tratamentos capilares. Então, a gente coloca o capacete nesse momento para a pessoa relaxar. E o capacete é a primeira etapa para fazer o procedimento capilar. Então, ele fica ainda aproveitando a massagem enquanto faz o uso do capacete. Só cair nele a gente não vai usar, minha gente. Pois Cadê é. o cabelo? Esse capacete, Ele tem faz o quê, leve. Nath? É porque já perdeu muito cabelo. Já. Se você tivesse vindo antes... Pois é. Mas, enfim. Deus. Então, o capacete de LED é uma das primeiras etapas. O paciente ainda relaxa enquanto faz a terapia de LED para poder fazer o protocolo capilar. E eu ainda posso assistir. Pode, se você quiser assistir uma série, se você quiser só ficar escutando a música. Agora eu entendo, porque o pessoal chega 1h30 antes. É. Eu viria trabalhar aqui tranquilamente. Anderson não quer mais participar. Vamos, Nath. Vamos ser só nós Deixa duas ele, agora. deixa ele. Saindo aqui do lado da cadeira de bem-estar, a gente tem a sala de limpeza de pele, que é uma verdadeira experiência, né? Glaze é a responsável por ele e a gente nem chama de limpeza de pele, a gente chama de spa facial na E, porque é uma verdadeira experiência. 1h30 de limpeza, também envolvendo experiência, 15 passos, a gente tem uma maca aquecida que faz massagem enquanto o paciente está recebendo esse spa facial. E é engraçado que limpeza de pele, geralmente as pessoas reclamam porque dói, porque sai machucado, mas aqui na clínica todo mundo quando sai vai pra minha sala e diz, meu Deus, que momento, que relaxamento. Então realmente a gente também conseguiu criar uma coisa que poderia ser dolorosa em algo prazeroso, que as pessoas gostam tanto. Aqui do lado é uma das nossas salas de laser, então a gente tem muitas tecnologias aqui na clínica, eu acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais, porque quando a gente entrega tecnologia, eu sentia muito isso no começo do atendimento. Os pacientes, eles iam para Recife, eles iam para São Paulo em busca de fazer um laser, realmente hoje a gente consegue entregar aqui em João Pessoa todas as tecnologias necessárias e as mais modernas para que o paciente consiga fazer o tratamento dele sem precisar hoje ir para outra cidade. E agora vamos conhecer a minha sala, né? Tem que ser especial. Então minha sala ela é bem ampla e ela não tem janelas. Então a ideia de trazer também a lona tensionada foi para trazer essa questão da claridade, da luz. Ela tem bastante espelho, então acho que torna mais ampla ainda. E eu que fico aqui o dia inteiro, não tenho aquela sensação de que passou o tempo. É aquela sensação de shopping que eu brinquei falando. Então é uma sala bem ampla, uma mesa bem grande, um ambiente bem aconchegante. Que consegue também, outra coisa que eu fiz foi a questão de quantidade de armários. Como eu já tive outro consultório antes, eu sabia a quantidade que eu precisava, o que ia ser prático ter perto de mim, o que eu precisava para me auxiliar perto em área de bancada de trabalho. Então, é muito bom, né? Quando a gente já tem uma ideia do que a gente precisa, porque só seguir um projeto, às vezes o arquiteto ele não tem essa ideia. Quando eu fui conversar com a minha, ela falava, vamos fazer isso. Eu disse, não, isso não dá certo, eu preciso disso, disso e disso. Ela, isso vai ficar feio, eu disse, tem que ser funcional. Então, a gente não pode só trazer estética. E eu acho que muitas vezes, quando a gente entrega tudo na mão do arquiteto para entregar isso pra gente, o funcional na hora não dá, né? Eu acho que é uma característica do empreendedor, né? Ele delega, ele precisa, porque quem convive, tem toda a experiência do passo a passo, como você falou. Eu tava achando sensacional a experiência aqui, que claro, pode ser dicas de arquiteto para dar amplitude, mas quando entra na funcionalidade do que você realmente necessita, você precisa de espaço, você precisa de gavetas, a questão de estoque, né, Thaisa? Muita gente se perde na hora da configuração de uma clínica. Eu vou comprar mais, vou deixar guardado aonde? Eu vou comprar a quantidade exata. Então, tudo isso eu acho que é importante e necessário. A estrutura é um dos pontos importantes de uma clínica também, dentre tantos outros. E a estrutura ela não pode ser, como você falou, só relacionada à beleza. Ela tem que ter a funcionalidade tanto para você quanto de você conseguir atender o seu paciente de forma mais prática e mais rápida, que é o que você está falando, né?
Tudo teve meu dedinho. Eu falei, isso eu preciso que tenha assim, isso eu preciso que seja daquele jeito. A gente teve que mudar várias vezes o projeto, porque eu falava, não, eu tenho que pensar, o paciente vai entrar, ele vai pra isso, a cadeira de massagem tem que estar perto de onde tirou a foto, a pomada já foi nesse corredor, porque era mais restrito, não estava passando na frente das outras pessoas. E também uma coisa que a gente sempre quis foi essa questão da descrição. Eu tenho muitos pacientes homens, cada vez mais os homens cuidam mais da parte estética, e o homem não gosta de estar num ambiente cor-de-rosa, dourado, brilhante. Então a questão até das cores, como a gente falou, que tudo faz sentido, dessa questão da restrição, tem alguns pacientes que já entram, a gente já pede para ficar até esperando em outra sala, porque não gostam de ser vistos. Então a gente tem um certo público, um tipo de paciente que a gente faz algumas coisas diferenciadas para que ele se sinta realmente confortável, né? Um cuidado, né, de forma geral. E eu acho que um aspecto que muita gente só quer abrir uma clínica, mas não leva em consideração muitas coisas. Ela teve ajuda de profissionais, Sim. seja da arquiteta, que entrou muitas vezes com uma parte importante, que é a vigilância sanitária. Com certeza. Então, você precisa ter todo o cuidado, é o macro, né? E muito bom que você teve pessoas que puderam te auxiliar em relação a isso. Sim. Mas esse ambiente aqui tá sensacional. Tem algo que chama a sua atenção assim, ó, eu coloquei isso que é significativo para você. Teve uma coisa que é mais sentimental e parte das coisas a gente coloca, né? Quando eu tava no momento da construção da clínica, pode ser um quadrinho assim, bem simples, mas na construção da clínica, uma representante, ela veio até mim, eu não tava postando, eu não tava divulgando, na verdade eu nem comentava sobre isso. E quando saiu realmente o layout de como seria a fachada, quando eu decidi o local, foi difícil no começo de conseguir, de negociar. E eu tava me sentindo assim, sabe aquele momento que você tá, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? E aí do nada uma representante veio e disse, Natália, eu tive um sonho, que sua clínica era de esquina e que a fachada era exatamente assim, ela me descreveu a fachada. Eu entrava pela porta, tinha um corredor, tinha 7 anjos nesse corredor, e depois que eu passava, parecia que para uma segunda etapa vinha uma parte clara. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar, eu disse, meu Deus, é a claraboia, a entrada, a recepção. E ela disse que quando passou, tinha um anjo sentado em cima da fachada. E aí quando eu vim pra cá, ela me deu essa moldurinha com isso, que representa essa história. Então, isso é o que tem mais valor sentimental, que eu senti que também era uma coisa que vinha de Deus e me trouxe paz no momento em que eu estava com turbulências, né, pra poder decidir tudo. Então, isso tem um lugarzinho muito especial, ele fica aqui e faz parte da história da Nae. Tem produtos aqui, eu tô vendo também. Tem, porque durante o atendimento eu gosto de mostrar para o paciente qual o tipo de produto ele gosta, qual o veículo, qual a textura, para eu poder acertar nas amostrinhas, porque aí sim é que a gente pega, porque essas gavetinhas tem o sonho de todo mundo aí dentro. Aqui, Anderson, eu brinco, na verdade a doutora Natália que brinca com isso, que é a lancheirinha do adulto. Eu brinco dizendo que quando você é criança, você vai pra festinha pra receber todos os bombons, mas que quando você cresce, aqueles docinhos engordam e a Não lancheirinha queremos. do adulto é só a lancheirinha da Dermato. Então, foi uma coisa também que eu sempre gostei, de entregar uma sacolinha personalizada, posso mostrar pra vocês a identidade visual, e eu gosto de colocar todas as amostrinhas dos produtos que o paciente vai usar para que ele faça esse teste inicial, para ver se ele vai gostar, se vai se adaptar ao tom, à cor da pele. Acho que isso faz diferença também. E aquela cadeira ali é onde você coloca todos os anos de capacitação em prática, correto? Verdade. Acho que não existe experiência, não existe atendimento se o conhecimento, se o que a gente estudou não tiver aqui, né? O paciente volta se o que a gente faz aqui não for realmente o esperado, né? Então, esse eu acho que é o primordial. Vamos dizer que o resto é um plus, né? Que hoje, graças a Deus, a gente fornece tudo isso, mas graças a Deus, realmente, os pacientes só vão e voltam, a gente só tá aqui porque é fruto de muita dedicação, de muita coisa que eu abri mão, porque não é do dia pra noite não, gente. Quem olha e diz, meu Deus, como ela tem sorte. Foram anos de dedicação, foram anos de estudo, foram anos, realmente, tenho orgulho de dizer que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho aqui veio de mim mesmo, né? Não tenho empréstimos, não teve apoio de nada, meu pai me ajuda no cuidar do financeiro, da gestão financeira, mas graças a Deus tudo veio de mim mesmo e é um orgulho pra mim. Muita luta, muita batalha e Certeza. conquistas vindo, mas
acima de tudo, planejamento, né? Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo, eu nunca dei um passo a mais do que eu poderia. Às vezes as pessoas já querem começar grandes, já querem começar fazendo um investimento muito pesado, às vezes fazem dívidas para poder estar num lugar como esse. Eu comecei de verdade, ainda na minha residência, atendendo. Alguns pacientes já me procuravam, eu aluguei um cowork por horas, então eu ia, atendia. E aí, na medida que eu ia conseguindo aquele paciente dali, eu já diminuía meu plantão. Quando eu terminei, os próprios pacientes, quando a gente está na residência, os internos da faculdade ficam dentro da nossa sala. Então, eles mesmos começaram a virar meus pacientes, os pais, as mães, sobrinha. Então, foram me indicando. Começou realmente na indicação mesmo, que eu acho que é a mais importante. Correto. E foi muito orgânico. E quando eu comecei de verdade a atender, ainda em outro coworking, foram pacientes por indicação. Eu trabalhava em policlínicas, trabalhava em outros lugares, ainda dava plantão. E na medida que o consultório foi crescendo, que eu sempre quis atender particular, acho que isso foi um diferencial também. Eu nunca quis atender plano de saúde, porque eu sabia que eu queria entregar, né, a minha consulta, que eu queria dedicar tempo, porque eu não consigo, quem é meu paciente sabe, eu não consigo ser rápida. Eu gosto de ter tempo para avaliar o paciente, para conversar sobre todas as necessidades. E aí eu fui devagarinho, e quando esse cowork eu estava alugando todos os turnos, estava super lotado, eu vi que eu tinha necessidade de ter um ambiente só para mim. Foi quando eu fui para o meu antigo consultório, e lá eu fui pegando todas as salas que foram indo. Foi quando eu comecei a ter equipe, que eu comecei a comprar laser, que eu comecei a ter fisioterapeuta para trabalhar comigo, que apareciam pessoas que queriam estar do meu lado trabalhando comigo, e é por isso que hoje estamos aqui. Mas sempre foi assim, quando estava insuportável aquele lugar que não dava mais, é que eu dava o próximo passo. Eu nunca dei um passo maior do que a minha perna. Tem uma previsão financeira, um cuidado que a parte financeira de toda a clínica é extremamente importante, né? Senão você não consegue prover toda aquela estrutura, dar continuidade a toda a estrutura. Eu costumo dizer, quando o médico chega lá no escritório, que nós resolvemos, somos soluções na área da saúde. E aí, consequentemente, o médico ele precisa entender o primeiro ponto, que ele é um CNPJ. E aí, muitos médicos fazem essa mistura do que é dinheiro da clínica, do que é o seu dinheiro, e aí é onde começam todas as complicações. Eu sempre tive muito planejamento financeiro, porque acho que meu pai também trabalhou com isso a vida inteira. Então, eu sempre fui muito organizada, muito planejada. Eu acho que o médico, como todo, ele não tem esse planejamento, a gente não aprende. Acho que é uma falta muito grande dentro da faculdade, a gente não aprender sobre isso. E eu vi muitos colegas, assim, fazendo dívidas enormes, que a pessoa já acha que vai ganhar não sei quanto, já comprou um carro, já comprou um apartamento. Então, eu sempre me planejei muito para tudo que eu ia fazer, e eu acho que isso faz muita diferença. Então, acho que uma dica para quem está pensando em começar seria, realmente, comece do jeito que tá, do jeito que dá, e realmente só dê um passo a mais, quando realmente você sentir a necessidade. Eu acho que fazer um grande investimento só em apostando que vai dar certo, acho que é arriscado. Mas me diga, o que é aquilo ali? Essa é uma das tecnologias, que foi a última, é a tecnologia mais recente aqui da clínica. Eu fico muito feliz, porque também parte da minha dedicação em entregar para o paciente todo o que tiver de mais moderno, a gente faz. Então, essa é uma máquina que a Paraíba como um todo ganhou muito em tela aqui na clínica. É uma tecnologia coreana chamada Linear Z. É uma máquina de ultrassom microfocado que consegue realmente fazer estímulo de colágeno, tração dos tecidos, e que é a mais moderna que tem. Então, estamos felizes em entregar isso para o nosso paciente. Bela novidade. Eu tô vendo aqui todo o cuidado que você tem, não só com o material gráfico, mas na experiência também que você proporciona para o paciente, né? Inclusive, olha os detalhes aqui, ó. Sim, a gente teve todo o cuidado, né? Eu sou bem perfeccionista nesses detalhes. E quando a gente fez a questão do branding da marca, a gente já fez tudo bem desenvolvido. A gente criou realmente uma pastinha diferenciada, um modelo que foi exclusivo para a clínica, né? A gente tem outras cores que também representam a clínica, que é o verde e o off. Então, no preto ficou só realmente a minha identidade visual mesmo. Aí o meu tem escrito por Natália Gontijo, mas os demais profissionais têm a embalagenzinha da NAE com as outras cores. Então, o núcleo de ginecologia é verde, o núcleo de dermatologia
empresa, sem ser o meu, é o Offzinho, que é bem bonitinha a sacolinha também. A gente usa esse nome, né? A gente usa o Excelência que Transforma, tanto na nossa parte do material gráfico, como tudo, para que o paciente também sinta e leve esse cuidado para casa. E a gente queria criar, né, coisas que fossem diferentes também. E essa é a sacolinha de levar tudo para casa. Então, realmente, depois que eu faço a prescrição, a gente coloca a parte das amostrinhas que todo mundo ama. Então, a gente vai enchendo as sacolinhas com as amostrinhas, os produtinhos, para que o paciente leve para casa e tenha também já essa experiência. Natália, uma dúvida que eu tenho. O nome Naê, ele foi pensado com cuidado. Foi. Eu realmente contratei uma empresa para fazer o nome. Então, NAE significa Núcleo Avançado em Estética. E eu realmente não quis meu nome de jeito nenhum na clínica. Muita gente disse que tinha que ser meu nome, que tinha que ser meu nome. Como eu queria um ambiente que tivesse outros profissionais e que eles também tivessem a própria identidade deles, eu fiz questão de que não fosse, porque eu acredito que assim cada um consegue brilhar de uma forma diferente e o nome se eleva, e que não fosse só restrito a mim. Então, quando eu fui explicar isso para a pessoa, eu disse, é um núcleo realmente de atendimentos com outras especialidades que tenham a ver com a estética. Ficou Núcleo Avançado em Estética. Ficou pequeno, eu pedi um nome que fosse pequeno, curto, feminino. E a gente nem fica dizendo que é Núcleo Avançado em Estética, a gente fala NAE, que acho que é a ideia de que só fique o nome para quando que tem essa pergunta a gente responda, mas ficou feminino mesmo, tem o meu N aí, o A, muita gente pensa que é alguma coisa relacionada ao meu nome, que é alguma sigla, mas não. E a gente trouxe essa identidade do NAE Health and Beauty realmente para ser um lugar de saúde, de beleza, de autocuidado, não uma clínica genérica, mas realmente um local onde o paciente consiga ter esse cuidado todo integrado. E eu amo quando a gente tem pacientes que no mesmo dia fazem esse atendimento, né? Então vem primeiro para o spa facial, depois faz um laser, passa por mim, passa pela consulta com a ginecologista. A gente tem a gente chama de NAE Day One. Então é quando a pessoa tem essa jornada 360 com todos os profissionais da clínica e sentir que o paciente tem um só lugar, a confiança de ter profissionais capacitados, em que ele vai ter segurança para realizar as suas queixas. Para mim isso é o mais importante. Sonhei muito com um lugar que pudesse proporcionar isso. Eu acho fantástico, principalmente o fato de o senso de pertencimento que os outros profissionais eles vão poder ter, né, em relação, e aí é um diferencial na hora da escolha da marca, né? Sim. E aí isso é fantástico. E o senso de pertencimento não só dos profissionais, mas dos pacientes, né, de forma geral, né? Verdade. Porque a estratégia, ela começa a ser executada e é fantástica porque as pessoas não falam mais, né? Eu tô indo lá no núcleo, não, estou indo na E. Ninguém nem sabe, a gente tá falando aqui, eu já fiz vídeo mostrando isso, mas é na E mesmo. E parte da identidade visual, como eu sempre prezei por trazer a identidade, ficou na E, a letrinha E é o símbolo de quando a gente passa um creminho no rosto, que é essa movimentação. Então traz essa questão do autocuidado, né, voltado para tudo, mas também foi legal que a empresa que fez o branding disse que além de ter esse movimento, ele trazia também a sensação de como se fosse a marca de um sorriso, que faz parte de quem eu sou também, que é a questão da empatia. Então, quando eu assisti a apresentação, assim, eu fiquei bem feliz, que é quando tudo conecta e a pessoa vê, é isso. Mas, ó, eu tô curioso, gente. Eu acho que vocês perceberam também quando rodaram aqui pelo ambiente da sala de Natália. O que é aquela porta ali, ó? Faz um tempinho que eu quero saber o que é que tem escondido ali naquela porta. É o meu segredo. Como eu disse, né, Anderson? Acaba que quando a gente tem já uma experiência de já viver outro lugar, a gente sabe tudo que a gente precisa. Gente, eu precisava dessa porta. Essa portinha é secreta, é só por dentro da minha sala. A gente dá dentro de outra sala. Então aqui é uma sala anexo que a gente tem algumas tecnologias também, a gente faz alguns tratamentos capilares, mas essa é a salinha que eu consigo fazer uma avaliação mais rápida de um paciente e eu consigo fazer isso ainda dentro da minha sala, dentro do meu atendimento, sem comprometer o restante dos atendimentos. Parte de estoque também de produtos é quem dá acesso, então minhas assistentes elas conseguem pegar os produtos, sai do cadastro, já vai direto aqui para a sala e assim a gente consegue ter uma organização melhor. Eu tô vendo
Tem tecnologias aqui também. Sim, esse é um laser, que é o laser Lavian. Esse é um laser que a gente utiliza muito aqui na clínica, tanto para os tratamentos da face como também capilares. Ele é uma das primeiras etapas no tratamento capilar, ele estimula as células de crescimento do cabelo junto do MMP e é ele quem deixa a pele com uma qualidade muito bonita. A gente tem um protocolo com ele que a gente brinca que é skincare de consultório. O paciente que não quer usar aqueles produtinhos da gaveta em casa, se vier todo mês fazer esse laser, a pele realmente fica com uma qualidade incrível. Fantástico o ambiente. Volta aí! Olá! Oi, tudo bom, Nath? Pegando você de surpresa aqui. Oi, tudo bom? Prazer, Lorena. Essa é Thaísa. a Lorena, Prazer. ela é a ginecologista aqui da Clínica Naê. E apresenta um pouquinho, Lô, do seu núcleo. O núcleo ginecológico, nós dimensionamos um núcleo que não faz só a ginecologia geral. A ginecologia geral faz parte, é o começo da jornada, mas a gente traz a cerejinha do bolo, que é a estética íntima e a ginecologia regenerativa. Então a gente traz tudo que é mais moderno, de tecnologia, de regeneração de tecido, para agregar na ginecologia geral. E a gente está tendo muitos resultados bons, né, Nath? Lô tem se destacado muito, realmente, em todo o estado. A gente tem recebido muitos pacientes, porque ela, além, sou fã, né? Porque ela, além de uma profissional maravilhosa, ela é muito sensível. Eu acho que nessa questão da mulher é muito importante abraçar todas as queixas. E uma das coisas que eu mais escuto das pacientes é que realmente é uma consulta muito diferenciada, humana, de escuta, com queixas que a pessoa às vezes nem imaginava que tinha uma solução e ela consegue apresentar. E grande parte disso também se deve às nossas tecnologias. Então a gente tem muitos lasers usados dentro da ginecologia. A gente tem muitas colegas médicas que indicam porque o poder de regeneração pós-parto, né? Quando vai chegando a idade, que vai As cirurgias íntimas. Então a Lorena tem se destacado muito dentro do estado todo e é um sucesso. Quando a gente pensa só na queixa estética íntima, né, a gente pensa que é só o padrão de estética, de beleza da região íntima, mas não. É muito mais funcionalidade, qualidade de vida e trazer esse prazer para a vida feminina de uma forma muito responsável, né? E então a gente juntou a dermatologia com a gineco e a gente tem protocolos que são só nossos, que a gente criou aqui dentro da clínica, que a gente traz como pioneiras, né, Nath? E a gente está tendo muito resultado para as pacientes, graças a Deus. E esses procedimentos, eles acontecem aqui mesmo, né? Aqui na clínica, Sim. aqui sim. Todos ambulatoriais. Vou conhecer Natália Rocha, minha xará. Olá, Nath é responsável pelo sejam núcleo. bem-vindos. Tudo bom? Ela é responsável pelo núcleo corporal aqui da Naê. Ela é fisioterapeuta e tem um olhar bem diferenciado para a parte corporal. Então ela faz toda uma avaliação e a gente tem tecnologias como, por exemplo, Onda, que é um dos nossos carros-chefes, né? Onda, criolipólise, ecos, terapias de tratamentos corporais para redução de gordura, para melhorar a flacidez, Isso. né? Melhorar tônus. A gente chama de definição corporal personalizada, porque a gente vai de acordo com o que a pessoa precisa, seja da parte funcional, que demanda terapia manual ou exercícios, ou da tecnologia, que a gente abrange tudo no que diz respeito à qualidade de pele e tratamento de gordura. Faz um Parabéns. sucesso. Sim. Vou querer vir nessa sala. Sim, eu vou adorar. Seja bem-vinda. Gente, e aqui na Naê, até o banheiro é uma experiência, não é? Todo lugar que a gente vai, a gente sempre, eu não sei vocês, mas eu sempre vou no banheiro. Então, quando eu falei com a minha arquiteta, eu disse, eu quero um banheiro diferente. E a gente seguia um pouco de toda a estética da clínica. Então, a gente tem essa lona tensionada tanto no teto como ali também nas paredes laterais, porque essa luz, ela dá mais amplitude, você vê, mas você acabou de fazer seu procedimento, você vê de verdade uma luz de cima, uma luz de teto que não causa sombra. Então eu quis criar esse ambiente diferente. E aqui a gente tem todo o material necessário para fazer a higienização do rosto, já conta como parte da experiência também. Estamos finalizando essa experiência, a jornada do paciente numa clínica 7 estrelas, e foi a clínica Naê. Natália, para quem quer tá entrando aí, desenvolvendo uma clínica do zero, um passo a passo, qual conselho você daria? Acho que muito planejamento, estudar muito,
não fugir da sua essência, porque eu acho que ela tem que imprimir a sua essência. Não tente nunca copiar nada de ninguém, porque eu acho que isso faz muita diferença. E realmente se dedicar a cuidar da parte profissional primeiro, porque essa é a mais importante. E aí depois realmente construir uma experiência, porque é isso que fideliza e que agrega no cuidado com o paciente, né? E quem quer fazer um atendimento com a doutora Natália Gontijo ou aqui mesmo na NAE, como entrar em contato? A gente tem as nossas plataformas, tanto de atendimento, quanto pelo site, quanto pelos canais do WhatsApp. Então, mandando lá a sua mensagem, as meninas vão receber e daqui a pouco você vai estar aqui, sendo cuidado com a gente. Lembrando que é para você de todo o Brasil, você pode ter essa experiência. Aproveita, já vem visitar João Pessoa, porque é o polo mais turístico e bonito que a gente tem aqui pelo Nordeste. Sem sombra de dúvidas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, nós que agradecemos, né, por você abrir as portas da NAE para todos nós e para que os outros médicos possam se espelhar em todos os ensinamentos que você deu aqui nesse tour, nessa visita pela NAE. Bom, fico feliz em sempre contribuir com você sempre comigo. Se você gostou, comenta aqui, ó, qual foi o espaço que você mais idealizou aí, sonhou e vislumbrou. Tá aqui, ó, visitando nessa clínica. Diz aí o que é que você mais gostou da Clínica NAE. A gente quer ler os comentários, inclusive, ó. Eu vou ficar ansiosa para saber. E até a próxima, pessoal. Até mais.